eu quase que fui tentado a pular. Mas aí eu me lembrei que a nossa proposta não é estudar e analisar a vida em si dos juízes, mas como que eles estão inseridos dentro de todo o livro, de todo o material, e como que esse livro também está inserido no que nós chamamos de história da redenção. Então, eu creio que tem lição para nós aqui no capítulo 12, e o capítulo 12 ele é um capítulo mais curtinho, então a nossa palavra hoje também não será muito longa, mas a gente vai ler o capítulo 12 todo, igual a gente tem feito com todos os outros capítulos, tá? Eu vou falar sobre a narrativa do capítulo 12, eu vou contextualizar o que está acontecendo aqui no capítulo 12, e à medida que a gente vai contextualizando, nós vamos tirar algumas lições dessa narrativa, e no final a gente vai tirar aí a aplicação maior, tá ok? Então vamos lá no capítulo 12 do livro de Juízes. Obrigado, filhão. Deus te abençoe. Vamos ler o capítulo todo, como a gente tem feito, porque também uma das propostas é que você conheça, né, o livro todo. A gente vai fazer o possível para ler ele todo. Cada quinta-feira a gente vai trabalhar um capítulo ou uma parte de um capítulo. Bom, os homens de Efraim, eles foram convocados para a batalha. Dirigiram-se então para Zafon e disseram a Jefité: por que você foi lutar contra os amonitas sem nos chamar para a gente ir junto? Vamos queimar a sua casa e você junto. Mas que povo brabo, hein, irmãos? Imagina um negócio desse. O cara chegar na sua casa e dizer assim: você não chamou a gente para virar laje lá, fazer uma obra aí na sua casa, ou sair para uma batalha, então nós vamos queimar a sua casa com você e sua família aí dentro, né? Ah, Jefité então respondeu: eu e o meu povo estávamos envolvidos numa grande contenda com os amonitas. E embora eu os tenha chamado, vocês não me livraram das mãos deles. Quando vi que vocês não ajudariam, arrisquei a minha vida e fui lutar contra os amonitas, e o Senhor me deu a vitória sobre eles. E por que vocês vieram para cá hoje? Para lutar contra mim? Jefité então reuniu todos os homens de Gileade e lutou contra Efraim. Os gileaditas feriram os efraimitas, porque estes tinham dito: vocês, gileaditas, são desertores de Efraim e Manassés. Os gileaditas tomaram as passagens do Jordão que conduziam a Efraim. Sempre que um fugitivo de Efraim dizia: deixe-me atravessar, os homens de Gileade perguntavam: você é efraimita? Se eles respondessem que não, então diziam a ele: então diga Shibolete. Se eles dissessem Sibolete, sem conseguir pronunciar a palavra, prendiam-no e matavam-no no lugar de passagem do Jordão. 42 mil efraimitas foram mortos naquela ocasião. Você deu para você entender isso, gente? Você imagina que tem uma barrancada aqui, você vai passar e você diz assim para o pessoal, você é de Pouso Alegre? Aí o cara, você diz para ele, não. Aí fala, então fala porta. Deu para entender? 42 mil não conseguiram falar chibolete. Né? Jefité então liderou Israel durante 6 anos. Então o gileadita Jefité morreu, foi sepultado numa cidade de Gileade. Depois de Jefité, Ibsã de Belém liderou Israel. Ele teve 30 filhos e 30 filhas. Deu suas filhas em casamento a homens de fora do seu clã e trouxe para os seus filhos 30 mulheres de fora do seu clã. Ibsã liderou Israel durante 7 anos. Então Ibsã morreu e foi sepultado em Belém. Depois dele, Elon, da tribo de Zebulon, liderou Israel durante 10 anos. Elon morreu e foi sepultado em Aijalon, na terra de Zebulon. Depois dele, Abdon, filho de Iléu, de Piratom, liderou Israel. Teve 40 filhos e 30 netos.
que montavam 70 jumentos. Abidom liderou Israel durante 8 anos. Então Abidom, filho de Hilel, morreu e foi sepultado em Piratom, na terra de Efraim, na serra dos Amalequitas. Ok? Vamos orar ao nosso Deus. Pai, em nome de Jesus, nós pedimos pela tua misericórdia que o Senhor nos ajude a tirar lições importantes, nutrientes importantes para o nosso desenvolvimento espiritual e para a nossa caminhada como povo do Senhor aqui neste lugar. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Queridos, antes da gente entrar aqui nesse texto, é importante que você, sempre que for ler o livro de Juízes, você leia com a seguinte visão. O que esse livro está fazendo aqui? Ele tem um lugar na história da redenção. Ele tem um lugar dentro da história de Israel. E o lugar dele é o seguinte. Você vem durante os 5 primeiros livros da Bíblia, e aí quando chega no último livro da Bíblia, você tem a revisão da lei, e ali já no finalzinho do livro de Deuteronômio, você tem Deus, através de Moisés, fazendo uma proposta para o povo. Eu vou colocar diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Isso provavelmente está lá em Deuteronômio, capítulo 30. E ele vai dizer, olha, escolha, pois, a vida e tal. E tem toda uma série de instruções. E aí o livro de Deuteronômio fecha, Josué vai pegar o comando e vai entrar na terra prometida. Ok? E esse livro de Josué, tanto quanto o livro de Juízes, o livro de 1º e 2º Samuel, provavelmente são livros deuteronomistas, porque eles estão ancorados justamente nesse período do livro lá de Deuteronômio, onde tem essa fala de Moisés dando ao povo essas 2 opções. E aí, quando você abre o livro de Josué, o que você vê no livro de Josué? Como que o povo de Deus avançou, conquistou e foi vitorioso por escolher a vida. Como que o povo de Deus caminhou dentro da terra prometida, avançou, conquistou um espaço, tendo como base a sua comunhão, a sua obediência e o governo do Senhor sobre ele. Quando você abre Juízes, você vai ver o contrário. Os resultados quando o povo de Deus fez a escolha pela morte. Quando o povo de Deus escolheu viver sobre a sua própria escolha, sobre o seu próprio governo e não mais sobre o governo do Senhor. Por isso que no livro de Juízes você vê tanta tragédia. Por isso que no livro de Juízes você vê tanta coisa estranha. Porque é o resultado, ele está ali justamente para mostrar isso para a gente. Olha o que acontece com o povo de Deus. Olha o que acontece com a minha vida, com a sua vida, com a minha família, com a sua família, com a minha igreja, com a sua igreja, quando nós decidimos andar e nós professamos fé em Cristo Jesus, nós professamos crença, mas o governo do Senhor não está realmente estabelecido sobre nós. Por isso que o narrador do livro de Juízes, ele abre o seu livro e no meio do caminho ele diz assim, houve uma geração que se levantou agora, que é essa geração de juízes, que é um período que abarca mais ou menos 300 anos da história de Israel, que não conhecia o Senhor nem as suas obras. Não é que ele não conhecesse, é claro que eles conheciam, porque você vai ver no livro de Juízes o próprio Deus dizendo para eles, mas o que os seus antepassados ensinaram para vocês, lembra disso, eu tirei vocês... Então eles conheciam, mas o governo do Senhor, eles não viviam debaixo do governo do Senhor. Era como se hoje, vamos pensar aqui, nós somos um povo crente, de repente vêm os nossos filhos e vêm os nossos netos, e a despeito deles conhecerem igreja, Jesus e tudo mais, eles não vivem debaixo das orientações do Evangelho do Senhor Jesus. O Evangelho não tem influência sobre a vida deles. Eles conhecem o Evangelho, mas o Evangelho não influencia as suas decisões. Isso é o livro de Juízes. E como é trágico isso. E esse é o grande ensinamento que nós estamos tentando extrair aqui desse livro todo. Então a gente tem visto coisas aqui esquisitas, horrendas, trágicas, porque vai mostrar justamente isso. Então, ler o livro de Juízes, eu preciso ter essa visão, essa mentalidade. O narrador está tentando mostrar para mim como é trágico
viver fora do governo do Senhor. Como é trágico eu, como crente, povo de Deus, família cristã, viver debaixo das minhas próprias decisões e não o que as escrituras sagradas me ensinam e me orientam a respeito de escolhas e de obediência ao Senhor. Tá certo? E aí, a gente vem caminhando, a gente tem visto isso na vida de vários juízes, e aí nós entramos aí no capítulo 11, que narra a história de Jefité, não é? E a gente viu aí um extrato trágico do que pode acontecer quando o povo de Deus não vive debaixo do governo do seu Senhor. Então, havia uma crise de liderança, escolhem um líder chamado Jefité, o perfil dele é o pior que tem, ele vem de uma família disfuncional, é um camarada que foi deserdado, que foi colocado para fora de casa pelos seus irmãos. Ele é filho, o pai dele teve relações com uma prostituta e ele é filho dessa relação. Então, nenhum dos seus outros irmãos aceitou ele, colocaram ele para fora de casa. Ele vira bandido, ele vai liderar realmente uma tropa de vagabundo, essa era a posição de Jefité. E é esse sujeito que os gileaditas vai chamar para liderá-los na guerra contra os amonitas. E Jefté chega a dizer, olha, mas vocês me botaram para fora de casa, vocês não me reconheceram, vocês sabem quem eu sou, agora vocês estão me chamando para ser líder de vocês, é isso mesmo? Né? E a gente viu isso tudo no capítulo 11. E a gente viu também, né, como que Deus levanta pessoas improváveis. Jefté foi levantado por Deus para libertar o povo de Israel desses ataques amonitas. Ele cumpriu a missão, né? Ele fez o papel dele direitinho, mas a gente viu também aquele aspecto trágico da família de Jefté, que é quando ele ainda não tem uma confiança bem estabelecida no Senhor, e ele vai e faz um voto. Não precisava fazer aquele voto, a gente viu isso semana passada. Deus já daria vitória para ele, porque aquilo era uma empreitada do Senhor e não dele, mas mesmo assim ele tenta barganhar com Deus, como se isso fosse possível, não é? E ele faz uma proposta horrorosa que ele diz, olha, a primeira pessoa que sair da minha casa, eu vou oferecer em sacrifício ao Senhor. E quem sai é a filha dele, não é? E ele realmente olha para a filha, naquele momento ele entra naquele vazio, e ele tem que cumprir a sua promessa, ele cumpre a sua promessa, e aí ficou aquela especulação, essa promessa é o quê? É o casamento, ela vai ficar virgem, está condenada a ser virgem, ou ela realmente é oferecida em sacrifício, e a gente viu todas essas possibilidades na semana passada, e uma coisa que eu falei para vocês nós estávamos ali com um homem, Jefité, com a cabeça completamente mundanizada, completamente afetada pelo paganismo da sua época, então é bem provável que ele tenha pensado, sim, num sacrifício humano, mesmo a gente sabendo nas escrituras sagradas que Deus não aceita sacrifício humano. Mas ele tem a cabeça dele totalmente, é como um cara dentro da igreja, mas totalmente influenciado pelo mundo. Então, as decisões dele dentro da igreja, muitas dessas decisões são fundamentadas na sua relação lá fora. É por isso que, às vezes, você vê coisas estranhas dentro da igreja. Escolhas estranhas, decisões estranhas, falas estranhas, opiniões esquisitas dentro da igreja. Porque são mentes que, a despeito de estarem no meio do povo de Deus, são totalmente influenciadas pelo paganismo que vivem lá fora. Né? Então, não tem essa separação. Tá? E aí, ele vence os amalequitas no capítulo 11. Primeiro, ele tenta diplomacia, ele não consegue, então ele vai para o campo de batalha e ele vence. Vencido o inimigo externo, o que se espera agora desse povo? Vamos pensar sobre nós aqui. Vamos pensar que nós estamos vivendo um tipo de conflito com a sociedade, com o governo, estão tentando invadir aqui e parar o nosso culto, e a gente tem essa briga lá fora, e a gente se une, vai lá e vence. O que a gente espera agora? Vai haver paz. Né? Venceu o inimigo de fora, a gente não tem mais confusão, vai viver paz. Mas não foi isso que aconteceu. Né? Um povo que, apesar de professar que é povo de Deus, mas vive às margens da lei de Deus, dificilmente esse povo vai experimentar paz no seu interior. Ele vai sempre viver em guerra. E o capítulo 12 narra mais uma crise interna no povo de Israel. É isso que vai acontecer lá. Isso já aconteceu com o filho de Gideão, Abimeleque,
que matou 70 dos seus irmãos, ou seja, ali pelo capítulo 9, 10 do livro de Juízes, não fala de nenhum inimigo externo, é briga interna, né? É o povo de Deus brigando com ele mesmo, as consequências foram trágicas, e agora nós estamos voltando ao mesmo ponto, né? O povo de Deus vai brigar com quem? Com ele mesmo. Já venceu o inimigo lá de fora. Era para ter paz agora. Mas um povo que não tem paz com Deus, não tem paz consigo mesmo. Então eles se voltam um contra o outro. Então o verso de número 1 vai dizer que os homens de Efraim foram convocados para a batalha, dirigiram-se para Zafon e disseram a Jefité: por que você foi lutar contra os amonitas sem nos chamar para a gente ir junto? Olha que não tem diplomacia, não tem conversa, não tem nada. Não é a primeira vez que os efraimitas fazem isso. Eles fizeram com Gideão. Eles encostaram Gideão no canto e falou para Gideão, lá no capítulo 6, por que você não nos chamou para a batalha? E Gideão falou, não, mas espera aí, tal, e ficou tudo bem, mas aqui não tem conversa. Aqui o que ele diz é o seguinte, você não chamou a gente para essa batalha, você venceu sozinho, nós não participamos dos louros da vitória, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos queimar você e a sua casa. Não tem negócio aqui entre nós. E eles, mais uma vez, então, reivindicam essa participação nas glórias da vitória. Essa tribo era uma das tribos mais fortes de Israel. Os efraimitas eram grandes. E pela segunda vez, Deus dá vitória ao seu povo usando um líder improvável. Agora Jefité, antes Gideão. E a gente tem uma lição importante aqui para nós. Todas as pessoas, elas são importantes no reino de Deus. Todas as pessoas são importantes na igreja do Senhor Jesus Cristo. Todos nós somos peças fundamentais em cada momento que a igreja avança. Não tem um mais importante do que o outro. A igreja ela é um corpo. Então, toda vez que a igreja dá um passo de vitória, toda vez que a igreja conquista alguma coisa, isso é uma vitória de todos nós. Não tem uma pessoa, você pode ter uma pessoa que talvez atuou um pouquinho mais do que a outra, ou o lugar que ela atuou deu um pouquinho mais de destaque, mas a importância é de todos nós. Mas quem sustenta e dá a vitória à igreja é o Senhor da igreja. A vitória não vem da gente. Ela vem do Senhor da igreja. Então, pastor, líderes, membros, professores de escola bíblica, todos nós somos importantes, cada qual no seu lugar. Eu tenho o meu valor e a minha importância naquilo que eu faço. Você tem o seu valor e a sua importância naquilo que você faz. Eu não consigo ser igreja sem você e você não vai conseguir ser igreja sem eu. Nós nos completamos como um só povo. E avançamos para a glória de Deus. E vez por outra nós fazemos coisas que parecem que são legais. Mas nós precisamos entender que, na verdade, a igreja ela depende única e exclusivamente do Senhor. É Ele que dá todo o avanço à sua igreja. É Ele que dá toda a vitória à sua igreja. Então, todas as pessoas podem ser usadas por Deus, mas Deus não depende das pessoas exclusivamente. Deus sempre levanta alguém para fazer a sua obra. Então, todos com humildade e dependência do Senhor são bem-vindos, mas a arrogância e a soberba não é bem-vinda. É isso que está acontecendo aqui. Os efraimitas, eles não estão necessariamente interessados na vitória, porque senão eles iam lá em Jefité. Jefité, nós viemos aqui nos alegrar com você. A gente não foi lá, mas você ganhou. E nós somos povo de Deus. Não, eles foram lá no seguinte sentido, por que nós não participamos disso? Como assim vocês conseguiram fazer uma coisa legal sem a minha pessoa? Como assim vocês conseguiram vencer sendo uma tribo pequena e nós que somos grandes, nós não conseguimos fazer isso, nós não estávamos envolvidos nisso, não é? Então, participar dos projetos que o Senhor tem para o mundo, ajudar na igreja do Senhor, ofertar, dizimar, tudo isso é um privilégio que Deus nos dá, que Deus dá ao crente de participar da sua obra. Isso é um privilégio para nós. Mas num povo rebelde e sem temor ao Senhor, que é o princípio de toda a sabedoria, o que se vê aqui são pensamentos e comportamentos completamente distorcidos e desorientados.
Então, aqui nós temos um grupo de pessoas dentro do povo de Deus que não está feliz com a vitória do povo de Deus. Já que eu não estou lá, eu quero ver ele se quebrar. Mas ele foi vitorioso, como é que isso é possível? Não, eu não estava junto, não há felicidade. A gente vê um grupo que está mais disposto a brigar com aqueles que estão dentro do povo de Deus do que se alegrar com o povo de Deus. A gente vê irmãos matando irmãos aqui nesse texto por motivos fúteis. Então, quando o pecado reina no meio de um povo que deveria ser marcado pela santidade, os resultados podem ser catastróficos. É isso que está acontecendo aqui. Nós vamos ver mais uma catástrofe no meio do povo de Deus. A liderança de Jefité foi uma liderança marcada por uma tragédia familiar e uma guerra interna que resultou na morte dos seus irmãos. Veja bem, gente, Jefité foi um juiz de Israel. O texto do capítulo 11 diz que o Espírito de Deus tomou posse de Jefité e deu a vitória. Mas o que a gente vê é um homem que o paganismo está tão enraizado na vida dele, que a despeito de Deus tê-lo usado, a despeito dele fazer parte do povo de Deus, você vê uma vida marcada por uma tragédia dentro de casa e uma vida marcada, um governo, um ministério marcado por tragédias internas. Mas é povo de Deus. Como é que essas coisas acontecem? Como que isso pode acontecer? Às vezes a gente tem aquela ideia de que a gente está dentro da igreja, que a gente converteu, que a gente está dentro de uma bolha blindada e que não acontece nada de errado com a gente, e acontece. Por isso que nós temos que trabalhar o tempo todo para a santificação, nós temos que nos ver como povo de Deus. Nós temos que trabalhar na direção de sermos povo de Deus, não só naquilo que nós falamos como povo de Deus, mas no sentido de nós darmos evidências concretas de que somos o povo de Deus. E essas evidências que nós damos de ser povo de Deus, elas estão nas nossas relações pessoais, na nossa maneira de lidar com Deus e na maneira como nós lidamos com o mundo e com as pessoas, não é? Então, quando o pecado reina, o resultado é catastrófico. A liderança de Jefité venceu uma batalha, livrou o povo de Israel, mas o paganismo estava tão forte na sua vida, e você vê uma tragédia na casa dele, e você vê uma tragédia no ministério dele, né? E aí, olha só que coisa interessante, que muitas vezes você lê e passa despercebido, né? Existe um detalhe aí que o narrador diz para nós, que está no capítulo 12, verso de número 4. Coloca o verso de número 4, por favor. Olha só esse detalhe. Jefité reuniu, então, todos os homens de Gileade e lutou contra Efraim. Ok? Os gileaditas fizeram isso porque os efraimitas tinham dito uma frase. A gente não vê em que momento isso aconteceu, não é? Jefité que está dizendo que isso aconteceu, mas o texto não mostra o efraimita dizendo isso. Mas vamos lá, aconteceu, está aí. Vocês, gileaditas, são desertores de Efraim e de Manassés. Gente, tem ideia do que vai acontecer aqui agora? Quem foi Efraim e Manassés? Esse nome é comum para vocês? Quem foi esses dois homens aí? Dois irmãos de quê? De sangue, são os filhos de José. Você está entendendo que irmão vai matar irmão aí agora? Você está entendendo que parente de sangue vai matar parente de sangue aí agora? Porque os gileaditas, o que ele está dizendo? Nessa tribo de Gileade, tinha muito efraimita e muito de Manassés. É manasseíta, né? Sei lá. Você está entendendo o que está? Porque o narrador colocou isso aqui sutilmente. Porque quem vai ler isso aqui, o judeu que vai ler, o hebreu que vai ler isso aqui, quando ele passar por essa frase, ele vai tomar um choque. Epa, peraí, mas esses dois não são irmãos? Essas duas tribos são tribos co-irmãs. São pessoas que são marcadas pela união, tanto quanto sendo povo de Deus, quanto por genealogia. Isso mostra como que a tragédia que vai acontecer aqui é maior do que aquilo que a gente entende quando lê o texto. Olha o que o pecado leva para a vida das pessoas. Olha o que o pecado leva para a vida de uma igreja, para a vida de uma família. É irmão contra irmão, é pai contra filho, é filho contra pai, é tio, é avô, é todo mundo contra. E no final, 40 e poucos mil irmãos vão morrer aqui. Irmão, do ponto de vista espiritual,
irmão do ponto de vista genealógico, não é? Isso é muito significativo. O narrador está informando para os leitores o que acontece quando o povo de Deus, levantado por Deus para viver em união, vivem completamente às margens do propósito para o qual eles foram levantados. É por isso que a gente está estudando Atos aqui domingo de manhã. Uma das razões pelas quais a gente está caminhando e nos prendendo no capítulo 1 de Atos é para que você entenda quem você é. É para que você entenda por que você foi levantado como igreja, qual é o seu propósito como igreja, o que a gente vem fazer aqui. Porque a hora que a gente entender isso, a chave vira. Na hora que a gente entender quem a gente é, a chave vira. Por isso que eu quero convidar, encorajar você que não teve domingo de manhã, vai lá no YouTube, ouve aquela mensagem, bota o fonezinho lá na hora de dormir, que vai ajudar até você a dormir. Eu normalmente ponho, durmo, só vou terminar no dia seguinte. É uma benção. Não é? Então, você consegue pensar isso em termos de igreja? A igreja de Cristo foi levantada para ser um povo unido, santo e dependente do Senhor. Nós fomos levantados para isso, gente. Quando a gente fala assim, você já deve ter ouvido muito esse jargão, nosso fim último, nossa finalidade é glorificar a Deus. Já ouviu falar disso? Você já deve ter lido o livro que fala disso, pregadores famosos falando disso. A sua finalidade é glorificar a Deus. Essa frase está certíssima, mas a pergunta é, como que eu faço isso? Será que é só eu ficar parado e de mim sai glória para Deus? É isso? Porque eu preciso saber o que é isso. Porque quando alguém diz para mim que eu fui criado por Deus para glorificar o seu nome, a primeira pergunta que eu vou fazer é, e aí, como é que eu faço isso? É só eu ficar parado que vai acontecer? Não, não é. Então eu vou para as Escrituras Sagradas e começo a aprender como que se glorifica a Deus. E como eu glorifico a Deus, eu preciso andar unido com o povo de Deus, eu preciso viver em santidade, eu preciso estar dentro do propósito para o qual eu fui criado, unido, santo e dependente do Senhor. À medida que eu ando nesse tripé, sim, eu vou começar a glorificar o nome do meu Senhor. Eu vou começar a servir o Senhor, eu vou começar a amar em nome do Senhor. Então as coisas vão acontecer. Aí sim, eu estou com a minha vida à disposição da glória de Deus, né? Nossa vida tem por objetivo, então, glorificar a Deus, e a gente faz isso quando a gente é igreja de Jesus. Se isso não acontece, a igreja passa a viver um processo de autodestruição. Ela vai se perdendo o seu sentido. Ela se consome, ela se deteriora, ela se destrói. E aqui nós podemos nos lembrar das palavras que Jesus disse, não é? Lá em Mateus capítulo 5, verso 13. Vocês são o sal da terra. Mas, se o sal perde o seu sabor, como é que a gente vai restaurar esse sabor? Olha o que Jesus disse, vocês são sal da terra, mas se o sal perde o sabor, como é que você traz de volta isso? Ele não vai servir para mais nada, disse Jesus, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Eu preciso levar em conta essas palavras e preciso fazer as conexões dessas palavras com essa realidade de eu ser igreja. E é uma palavra forte essa de Jesus. A gente costuma pegar muito só uma parte, né? Vocês são o sal da terra e a luz do mundo. Mas ela, no seu contexto, é uma palavra forte e é uma palavra dita por Jesus. Não foi Paulo, não foi Pedro, não foi fulano, não foi Beltrano. É o Senhor da igreja que verbalizou isso, né? Então essa é a triste realidade de um povo que professa crença em Deus, mas vive às margens do governo do Senhor. Jefté liderou Israel durante 6 anos, morreu, presta atenção, desde Gideão. Gideão foi o último que até agora todos os juízes que se levantaram, ou pessoas que se levantaram como líderes no povo de Israel, desde Gideão até agora, nós não ouvimos sobre tempos de paz. Até Gideão, o juiz era pecador do mesmo jeito. Ele governou tantos anos, morreu e houve paz em Israel durante seu reinado. Até agora a gente não ouviu mais falar sobre paz. Jefté liderou Israel durante 6 anos, morreu, mas o seu tempo, a sua liderança, não foi um tempo de paz. Depois de Jefté, no final do capítulo 12, aí, nos é apresentado 3 outros líderes, Ibsã, Elon e Abidom.
ok? A gente vai fazer apenas algumas observações, que não tem como a gente aprofundar, porque não nos é dado muita coisa, tá? E poderia ficar maçante demais, nós teríamos que fazer ligações deles com os outros que passaram, e já tem muitas ligações aqui para fazer, mas a gente não vai trabalhar isso. Então, o que a gente vê aí nesses 3 homens? Primeiro, números grandes de filhos, não é isso? Exceto Elon, que não é mencionado nada, o narrador foca na quantidade de filhos e filhas. O que isso quer dizer? Essa multidão de gente viviam como reis, tinham harém, não é verdade? Não tinha 70 filhos com uma mulher só. Não é? O cara tinha um concubinato, vivia como rei. Isso aqui, o narrador está tentando trazer para a gente ideia de grandeza. Isso aconteceu com Abimeleque, com Gideão, desculpa. Quando Gideão disse para o povo de Israel, nem eu, nem os meus filhos reinarão sobre vocês. Mas ele viveu como rei, ele tinha 70 filhos, e os 70 tinham autoridade, se montavam em jumentos. Isso é significativo. O narrador está mostrando para a gente, esses homens viviam como reis. Não é? Montaria em jumentos, que é outro foco do narrador, uma alusão à autoridade e governo sobre as outras tribos. Esses homens estavam focados nessa coisa do poder, não é? Talvez até de uma ditadura, de uma coisa mais nesse tipo. Outra coisa que a gente vê aí na vida desses homens, o foco está na vida pessoal deles e não no bem-estar do povo. Era uma liderança voltada para si e não para os propósitos de Deus. Então não fala de libertação nenhuma, Deus não usou para nada. Ok? Deus não usou esses caras para nada. O que diz aqui, só que eles andavam montados em jumento, tinha 300 filhos e mostram uma vida voltada para si mesmo e não voltada para os propósitos de Deus. E um outro ponto comum, como eu já falei, é que não há menção de tempos de paz, não há paz no meio do povo. Há pressão, há cobrança, há brigas internas, mas não há paz. Não fala de ninguém que está vindo de fora, ninguém está perturbando eles, a perturbação está no coração e na cabeça dessas pessoas. Então, em todos esses líderes, nós podemos perceber traços do paganismo da sua época no coração deles. Um povo corrompido gera uma liderança corrompida e vice-versa. É uma espiral descendente que está acontecendo no povo de Israel. E o capítulo 12 vem mostrar isso para a gente. O capítulo 12, ele não fala de libertação externa, ele não fala do Espírito do Senhor tomando conta de ninguém, ele mostra uma tragédia para nós, a tragédia fecha, abre 3 outros líderes que não fala muita coisa, a não ser que eles viviam para si, tinham muitos filhos, andavam em cima de jumento e que não havia paz naquele tempo em Israel. Ok? Como é que a gente fecha esse capítulo 12, então? Na semana que vem a gente começa a falar de Sansão, aí começa a ficar mais emocionante, tá ok? Mas essa história, assim como a que precede, que é do capítulo 11, ilustra o compromisso de Deus com o seu povo. Deus é gracioso. No meio de tanta tragédia, a gente vê misericórdia. A gente vê graça de Deus. Só o fato dele levantar um homem como Jefité, ou seja, há uma crise de liderança no meio do povo de Israel, não tem quem chamar, está todo mundo corrompido, Deus chama um elemento da estirpe de Jefité e faz dele um libertador. A gente vê graça e misericórdia da parte de Deus trabalhando no meio de um povo corrompido. Tá? E, como sempre, Deus faz isso de 2 formas, uma delas é confrontando o pecado. Então a gente vê lá no início, antes de Deus levantar Jefité, Deus confronta o povo com o seu pecado, e a gente vê Deus ali, então, mostrando compaixão, disciplinando o seu povo. Deus, isso é uma maneira pela qual Deus trabalha o seu povo. E outra é levantando esses líderes improváveis, né? Mas a gente vê aqui também que nós não podemos, mesmo diante da compaixão de Deus, supor que a nossa cura e o nosso tratamento e as nossas vitórias como povo de Deus, elas vão acontecer só porque um dia nós verbalizamos para Deus que nós estamos arrependidos dos nossos pecados. Nem sempre é assim, porque o pecado ele é persistente. O pecado gruda na gente e é difícil tirar. E às vezes nós vamos ter que ser confrontado mais vezes por Deus, e às vezes de forma radical, até que nós reconhecemos realmente que Deus é a fonte da nossa salvação, das nossas providências, e produzimos então um arrependimento genuíno
diante de Deus, onde Deus consegue sondar o nosso coração e ver ali há arrependimento e não só remorso. Eu posso olhar para esse homem, para essa mulher, para esse jovem e posso ver realmente que houve um quebrantamento. Eu posso olhar para essa igreja e ela não está só dizendo que quer mudança, ela não está só dizendo que quer ser avivada, ela não está só dizendo que ela se arrepende dos seus pecados, mas ela está demonstrando sobre isso. Ela não está só dizendo que ela crê no poder de oração, mas ela está orando. Então é uma mudança de nível, de status. É quando nós falamos talvez menos sobre oração e oramos mais do que nós falamos sobre aquele assunto. É quando nós nos tornamos mais unidos do que falamos sobre união. É quando nós nos tornamos mais santos, vamos dizer assim, do que falamos de santidade. As coisas começam a mudar e Deus começa a ver, opa, houve um arrependimento no coração daquele povo. Aí Deus começa a exercer a sua misericórdia e compaixão. Eu aprendo aqui também que, como as histórias anteriores, esse relato ilustra como a assimilação do seu povo, povo do Senhor, com a cultura pagã, resulta na perda do senso de unidade e propósito da comunidade de Deus. Quando nós nos parecemos com o mundo, o egoísmo, o orgulho, a soberba, a mesquinhez, isso vai invadir e dividir o povo de Deus. Porque não só invade, divide também. Aquilo que vem do paganismo para o meio do povo de Deus não vem só para nos fazer mal no coração e na alma, vem para dividir o povo de Deus, né? Eu aprendo aqui que, na medida em que o povo de Deus se iguala ao mundo pagão à sua volta, os líderes que surgem nessa comunidade podem apresentar traços pagãos assustadores, porque a igreja começa a perder o senso de santidade, até quem ela chama para liderar, ou quem ela levanta de líder no meio dela, está cheio de traço pagão. Isso é perigoso para o povo de Deus, né? Deus pode usar esse tipo de líder falho para realizar os seus propósitos? Pode, mas a sua fé deficiente também pode transformar coisas boas na igreja em tragédia, como aconteceu com Jefité. Deus levantou ele, pecador, mas olha a tragédia que teve no meio do povo de Deus e na sua própria família. E, por último, o que eu aprendo até agora com esses líderes, não é? Esses trágicos incidentes nos mostram a necessidade de um líder eterno, um líder sem pecado, sem mancha, sem defeito. Cada líder desse que é apresentado no livro de Juízes e que mostra as suas deficiências são mediadores falhos, pecadores, mediadores falíveis, que aponta para a necessidade que nós temos de um mediador que seja perfeito, de um rei perfeito, de um juiz perfeito, onde não há mancha, não há mácula, não há ruga. É aquele que nós podemos confiar que ele está debaixo da autoridade do governo do próprio Deus. Qual que é o nome desse homem? Jesus Cristo. É por isso que nós nos voltamos para ele. Amém? Ele é o perfeito. Todos esses imperfeitos, e depois os reis imperfeitos que virão, vão estar mostrando para o povo de Israel: nós precisamos de um líder perfeito, de um rei eterno, de um rei perfeito. E o único perfeito é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E glória a Deus por ele. Então, o Senhor da igreja, o juiz da igreja, o líder da igreja, o pastor da igreja, que não sou eu, né, mas o pastor da suma igreja, esse é o nosso perfeito. E é nele que nós nos ancoramos e é nele que nós nos espelhamos. Amém? Semana que vem a gente entra na história de Sansão. Trágica história, né? Você imagina que o homem foi destruído pela sua própria força. Aquilo que havia de melhor nele foi aquilo que o destruiu. Né? E a gente vai aprender com a vida dele aí. Vamos ficar de pé. Quero agradecer a paciência e a presença de vocês. O que eu tenho para dizer? Amanhã é sexta, não tem nada marcado, né, gente? Não, né? Deixa eu falar uma coisa para vocês, tá? Nós colocamos... Que isso, gente? Hã? Olha. Tudo certo, irmã? Veja bem, nós colocamos lá no grupo de membros uma enquetezinha sobre o carnaval, tá? É só você roletar para cima. Aquilo ali não é garantia nem que você vai para... Mesmo que você bota lá assim,
É para a gente ter uma noção, tá? Você não está se prendendo com nada. Mas a gente precisa ter uma noção para a gente fazer uma organização legal, tá? E até porque as vagas também elas serão limitadas. Então, se você tem a intenção de ir, se você puder marcar lá, vai ter tanto para dormir quanto para ir só um dia ou outro. Marca lá, o sim, se você for, que a gente vai ter condições de elaborar. A gente está nessa fase de elaboração, isso vai ajudar muito a gente aí a errar menos aí, tá bom? Senhor, muito obrigado por esta noite. Aplique essa palavra simples ao coração dos teus filhos. Nós oramos em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém. Dá um abraço na pessoa que está do teu lado, deseja a paz de Jesus, que Deus abençoe sua vida.